Bueno, gente, entonces, nesse vídeo vou começar a ser a parte da memória de replay do agente de GPA, né, de Deep Learning. Basicamente, há aí três, quatro grandes importantes passos. Primeiro, é a série de memória de replay, buffer de replay, para que a rede neuronal seja capaz de aprender com mais facilidade. Nós outros podemos utilizar solamente a ser na memória de replay. O Aurelion não vai ter solamente um batch de solamente uma amostra e vai ser muito eficiente o aprendizado. Então, geralmente é muito comum ser uma memória de replay. Isso que eu vou fazer nesse vídeo. Pero também vamos fazer um vídeo acerca da declaração da rede neuronal, do tipo a declaração da classe do agente também, com as necessidades de ser, as funções de ser a aprendizagem, as funções de como eu pego uma ação, né, em la rede neuronal, etc. E também o main loop, né, o código principal, quando a gente faz o treinamento e aprende a realizar determinada tarefa. Esse sempre vai ser a tarefa, um ambiente do DIM, com a tarefa do pêndulo invertida. Um exemplo muito simples, pero com esse exemplo é o básico para vocês terem uma boa noção de como trabalhar com a aprendizagem por reforço profundo. Primeiramente aqui, no Colab, eu vou insertar algumas bibliotecas base, algumas libraries importantes, como o Torch, por exemplo. Tá? Torch é básico para trabalhar com ser, alguma coisa dessa inteligência artificial. Eu, particularmente, utilizo praticamente somente Torch para trabalhar com aprendizagem por reforço profundo. Essa é a mais utilizada. Se você desmirar na internet, em ser uma investigação, uma pesquisa, eu só descobri que Torch é basicamente o mais utilizado para aprendizagem por reforço profundo. Então, o TensorFlow é muito utilizado para Deep Learning, de modo geral, aí trabalhar com imagens, detecção de imagens, trabalhar com classificação, segmentação, etc. Pelo Torch é muito mais utilizado para ser aprendizagem por reforço profundo. E o motivo pelo qual é que é muito mais fácil de declarar um agente, ser o backpropagation, tá? E etc. Tá? Bueno, então, se eu utilizar o Torch, o básico, algumas bibliotecas a mais que também são do Torch, que é a função de otimização também, mas outros precisam dessa função para otimizar o agente. Tá? Também necessitamos a função de uma outra subbiblioteca do Torch, que é a MM, mais. E eu separei também algumas outras mais, que é outras funções que também o Torch, que é Torch NN Function. Tá? Conforme nós outros vamos, eu vou mostrando aqui como ser o código, vai aparecer as utilidades dessa biblioteca. Essas são as quatro básicas relacionadas a Torch. Eu poderia, por exemplo, fazer torch.optimin, mas geralmente se hace esse alias, né? Essa simplificação aqui para ficar mais fácil, mais bonito o código, mais, mais elegante. Además, NumPy, né, padrão, todos os códigos que terem uma coisa de visualização, geralmente ele é padrão. GIM, né, nós vamos utilizar o GIM, que é um ambiente de simulação para fazer pruebas, testes de alunos de códigos com inteligência artificial. Eu vou importar o random também, que gerar números aleatórios para numa parte a gente vai ter que fazer a exploração da gente, etc. Então, vamos utilizar a biblioteca random. E, muito importante também, a gente vai utilizar uma biblioteca de Python, que é o DEC, que é basicamente o DEC é como se for um dicionário, basicamente, é como se fosse um dicionário, só que ele é muito mais ágil, muito mais eficiente quando eu tenho a necessidade de insertar um elemento nesse dicionário, esse como se fosse uma matriz, um vetor, nesse dado multidimensional, é muito mais fácil insertar, muito mais rápido insertar esse dado e retirar esse dado. E também com o deck é possível ser um push e um pop, né? Tirar insertar um valor e retirar um valor. Por exemplo, com um NumPy, quando eu declaro uma matriz de NumPy, por exemplo, um vetor NumPy, o tamanho é fijo, não posso modificar. E com deck eu posso ser ele mais, posso sacar, modificar a dimensão dele conforme eu vou rodando o código. Então,
por exemplo, a primeira parte agora nós vamos vou mostrar para vocês como ser como ser uma forma de uma array de uma memória de replay, um buffer de memória, e eu vou utilizar o deck para ser isso, porque é muito mais eficiente. Há outras formas de fazer essa memória de replay. Creio que dá para fazer com um Py também, muito mais complicado. É possível ser com dicionário também, é mais complicado. Se vocês mirarem como acertar a memória de replay na internet, provavelmente o que todo mundo vai utilizar é um deck aí do Py. Tá, eu vou poner umas escritas aqui, uns títulos, né, para ficar mais, tentar deixar mais organizado, né, ficar mais claro também que se trata cada célula aqui do notebook, tá? Bueno, memória de replay, tá? Que a memória de replay é basicamente uma classe, tá? Que eu vou chamar aqui, eu vou chamar de replay memory, vocês podem chamar como vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, geralmente é replay buffer, na verdade. Geralmente eles chamam de replay buffer, tem replay memory, pode usar qualquer nome, é uma classe, né? Não tem problema. Algumas coisas que tem, né? Construtor, isso é padrão, toda classe tem. Eu vou declarar o construtor de dessa minha classe. Ele vai receber somente um parâmetro para criar essa classe. Esse construtor só também tem um parâmetro, que é o tamanho da memória. Quantos samples vai ter nessa memória? Por exemplo, pense num dataset. No dataset tem, sei lá, um exemplo de 1 milhão de amostras. Tá? E essa memória de replay é como se for um dataset, para um dataset online. Eu crio meu dataset conforme eu vou fazendo o treinamento. Tá? Quando eu peço o treinamento, não há nenhuma amostra, nenhum sample. E eu crio eu vou criando meu dataset em temporal, tá? Dataset entre aspas, né? Vou criando em temporal e vou colocando nesse replay buffer, nessa memória da replay, tá? E, claro, eu tenho que definir um tamanho máximo que pode ter esse replay, que passa, conforme eu vou iniciando o treinamento pode levar horas, dias, tá? Nesse caso é muito simples, vai levar alguns minutos, tá? Pero um robô real, por exemplo, leva dias, 2, 3 dias para ser o treinamento. E aí temos que definir um tamanho de máximo, porque senão vamos ter o problema de estourar a memória, né? Que é assim, tá. Então, esse parâmetro, max size, vou poner 100.000, tá muito bem, 100 samples é muito bem, tá? Em minha maestria eu trabalhei com 50.000 samples e era massa suficiente, sim, tá? Nesse caso, como é muito rápido o treinamento, eu creio que 100.000, vamos encher a memória com 100.000 amostras muito rapidamente, tá? O que mais? Deixa eu quebrar a linha acá. Tá? Vou declarar o super aqui, né? Da classe, replay buffer, padrão também. Isso permite ser em irritação, herança, né? De classes. Nesse caso, não há nada muito avançado acerca né, herança de classes, pelo é sempre necessário declarar, é interessante declarar. Tá? Os parâmetros da minha classe só tem dois, basicamente, né? Os parâmetros, não, as variáveis da minha classe, né? Mas solamente dois, o tamanho da memória, tá? Que vem por parâmetro, né? Vocês, padrão, nada de diferente. E a memória em si, tá? Então eu vou declarar, chamar de self.memory, que nada mais é do que um deck, esse objeto em Python, com um tamanho específico, que vai ser basicamente o meu parâmetro que eu enviei por construtor, tá? Max size. Sugerência, se vocês querem fazer uma massa acerca de deck, podem jogar na internet, tá? Pela ideia de deck é basicamente como se for um dado multidimensional, mesma coisa, só que tem essa capacidade de insertar um dado, retirar um dado e ser esse dado multidimensional ser maleável, né? Com um tamanho dinâmico, né? Um dado dinâmico, essa é a palavra que está procurando, é um dado dinâmico, basicamente, uh, que nos permite fazer modificações temporais. E outra coisa é que ele é muito mais rápido também, tá? Então, é muito utilizado para ser memórias LP. Que que passa é isso, né? A memória tem um tamanho máximo, tá? Pero toda hora onde eu vou insertar uma nova amostra, vou retirar essa nova amostra, vou, sei lá, fazer alguma modificação, etc. Então, é muito, eu creio que é provavelmente o melhor tipo de objeto para trabalhar com buffer de memória. Duas coisas que nós temos que fazer, né? Uma função para adicionar um sample na memória, Essa é a primeira função. Então, nós outros vamos
pegar essa classe que nós outros criamos e vamos chamar aí uma função que pode ser add, pode ser qualquer nome, que é basicamente adicionar um sample pela memória. E a segunda função que nós outros temos que fazer também é pegar um sample dessa memória. Então, tipo, basicamente um get sample da memória. A nossa função, a nossa order replay tem que ser isso. Nada mais isso. Poner um sample e retirar um sample. Nada mais isso. Get sample memória. Tá? Primeira função, tá? Eu vou chamar aqui de add. Deixa eu usar a ideia. Add sample na memória. Obviamente, é uma função da classe, né? Self. Ela recebe por parâmetro as informações do estado, do agente, next state, o padrão que tem num algoritmo de reinforcement learning. Tudo que nós outros temos do código do aprendizagem por reforço, nós outros precisamos salvar. Para reutilizar no futuro, nós outros temos que salvar na memória de replay. Tá? Então, isso aqui entra para o state, tá? O estado do agente, vai entrar a ação do agente, tá? Vai entrar o reward, que teve naquele episódio, reward, ou naquele step do episódio. Next stage, também, stage e o done, que é para verificar se o episódio terminou ou não. Tá? Esses são os dados que, quando a gente treinar o agente, ele vai gerar, tipo, não só o agente, mas tudo que está relacionado ao algoritmo todos os algoritmos de aprendizado por reforço são as informações que eles vão gerar: estado, ação, reward, next state e done. E na memória do LP a gente sempre tem que salvar isso. Né? Já vou dizer, a memória de replay que eu estou criando acá, ela é, assim, general, vai funcionar para qualquer algoritmo de aprendizagem por reforço profundo. Tá? O exemplo que eu vou ser aqui para você dizer é o GPQ, que não é tão complexo, é um algoritmo já bastante complexo, muito acima da média, pero existem algoritmos muito mais complexos que o GPQ, certo? E essa memória de replay, esse buffer de replay, a princípio, pode ser utilizado também para esses outros algoritmos. A não ser que tenha algumas algoritmos específicos, assim, provavelmente é possível utilizar. Em minha maestria, por exemplo, eu trabalhei com outro algoritmo, que era o DDPG e a SAC, que são algoritmos um pouco mais avançados que esse algoritmo, e, assim, funcionou, a mesma memória que eu estou declarando aqui é a memória que eu uso em maestria, então, vocês queriam que não vai ter problema, tá? Bueno, adicionar um sistema de memória é muito simples, self.memory.append, tá? É como se for um vetor, né? Em, em Python, não é um NumPy, né? Como eu falei. E aqui vou insertar esse dado ali, todas as informações que eu tenho ali, eu vou insertar nessa memória. Que é basicamente o estado, certo? Ação, certo? Reward, next state e bom. Insertei todos os dados que eu tinha por parâmetro. Isso, e lá funciona de adicionar é isso, basicamente isso. Como o deck ele é todo otimizado já, né? Eu basicamente essas informações que está aqui vai ser insertado como se for como se for uma nova linha deste deck, basicamente, um novo elemento, né? Pensa no dado unidimensional, tem um vetor, aí dentro desse vetor vai ter outros vetores, aí cada vetor desses é um sample, basicamente, que tem um estado, uma ação, um reward, next state, um bom, certo? A função, a função de dar um get, né? De pegar um sample, é um pouco mais complexa, tá? Porque aí tem que basicamente pegar esse dado da memória e, e retorná-lo ele de uma forma que já esteja pronto para o usuário, certo? E o que passa? Nós outros não queremos somente uma amostra. Se for uma amostra, é muito fácil fazer isso. É basicamente pegar uma self.memory, random alguma coisa e vai pegar uma posição lá dessa stack e vai retornar. Seria perfeito, muito fácil fazer isso. Pelo que passa é que a ideia de utilizar a memória replay é justamente evitar usar somente uma amostra e ter um batch, certo? Ter não necessariamente um batch é uma palavra muito usada, assim, mas um mini batch, basicamente. Ter uma quantidade maior, muito mais que uma amostra, assim, sei lá, 64, 128, aí depende de cada usuário, enfim. Então, a função do sample tem basicamente esse parâmetro, então, batch size, ou batch size, tá? Então, a ideia é retornar um sample do tamanho desse batch size. Então, se, por exemplo, a memória do LP tem 1000 amostras, certo?
e eu quero um batch size de 128 amostras, ele vai buscar aí, a ideia é que essa função retorne 128 amostras aleatórias ali desse batch aqui, dessa memória de replay, certo? Ah, então, vou declarar aqui essa variável aqui na própria classe, tá? Vai ser basicamente um random, tá? Aqui que está usando a biblioteca de random, né? Vou pegar uma amostra da memória, certo? Memory, certo? E vou pôr um segundo parâmetro aqui que é muito interessante, que é para pegar o mínimo, a menor quantidade possível, porque passa. Há casos em que o tamanho da memória é menor que o batch. Por exemplo, eu sempre pensei no código, eu solamente tenho, sei lá, 20, 30 amostras, certo? A memória está muito pequena. E, pero igual, o batch size geralmente é um parâmetro fixo, 128, por exemplo. E que passa o tamanho do batch size é maior que o tamanho da memória, certo? Então, vocês não tem como pegar 128 amostras da memória, certo? Então, vocês vou colocar uma limitação aqui que vai ser sempre o menor valor, ou o batch size, o número batch size, né, parâmetro batch size, ou o tamanho que a memória tem. Tá? Isso garante que não haja um erro no código que tenha o código para funcionar, algo assim. Tá? Então, isso é basicamente um min, tá? A função de min que vai pegar o menor valor entre o batch size, esse aqui, e o comprimento self.memory, tá? Que é basicamente o professor, que é o tamanho quão grande é a nossa memória de replay, né? Nossa memória de dados. Tá? Bueno, isso. Vamos ter amostras. Pode ser, geralmente vai ser 128, ou geralmente vai ser do tamanho batch size. Só em alguns casos muito específicos, quando está empezando o nosso código, que vai ser menor do que o tamanho do batch size, tá? Mas igual, é uma forma de garantir. E agora que vem uma parte bem interessante, que nós outros temos que o batch vai ser basicamente uma sequência, ou se for uma matriz, né? Cada linha é basicamente uma amostra, aí cada linha é uma amostra e tem várias linhas, batch size de linhas, certo? Tem 128, 100, sei lá quantas linhas vai ter. E pelo nós outros não queremos esse dado assim, a gente tem que modificar esse dado para que retorne uh, um vetor, digamos assim, para o states, um vetor para o action, um vetor para o reward, um vetor para o next stage, um vetor para o... Todos nós vamos a ser um mapeamento, basicamente, para transformar essa matriz, que na verdade não é uma matriz, é um deck, né? Para converter este dado desse batch, esse tipo de dado aqui também era um deck, e converter para um vetor aí para separado de cada um dos valores, certo? Então, eu vou declarar aqui, eu quero states, eu quero actions, eu quero rewards, next states e bônus, tá? Que é basicamente um vetor que tem n batch size amostras, certo? E aqui eu vou utilizar a função map do Python, que permite fazer esse mapeamento, tá? Essa parte é um pouco complicada, tá? Eu vou escrever aqui depois, eu vou tentar explicar. Zip ponteiro, tá? Porque essa função ACE aqui, tá? Ela faz exatamente isso que eu estou falando, tá? Eu vou basicamente pegar esse batch que está aqui, esse dado, que é um deck que tem, geralmente vai ter um vetor, que é uma linha, e aí tem 128 linhas, basicamente, pero não é como não é um PyArray, por exemplo, tá? Não é tão simples de ser acessível, tá? E o que essa função map faz basicamente vai pegar esse vetor, certo? E vai transformar numa stack, na pilha, assim, uma coisa assim, e vai retornar esse dado já quebrado para nós, certo? Então, nós vamos ter como resultado um vetor com states, 128, um vetor de actions, 128, um vetor de rewards, ou 128, ou o tamanho do meu byte size, ele já vem formatado para nós outros, tá? Creio que, assim, nós outros podemos trocar essa linha por um for, por exemplo, ou por while, ou provavelmente outras funções que existem. Provavelmente essa é a mais otimizada que tem, ou pelo menos é a mais elegante que tem, né? Nós outros ensinamos tudo isso em uma linha de código, certo? Então, depois eu vou testar essa memória, tá? Vou insetar alguns elementos para vocês terem na ideia de como funciona isso, tá? E por fim, né, obviamente eu tenho que retornar esse dado, certo? Então, eu vou dar um return, return states,
return no actions, return no rewards, next states e no bônus, certo? Com isso, nós outros finalizamos a nossa, opa, assim, nós outros finalizamos a memória da replay, uma forma de acessar na memória da replay, um buffer da replay, para utilizar o nosso código de etiqueta. Sem delongas, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer um teste, tá? Então, se eu vou criar um objeto, vai ser um replay aí, né? Replay buffer, tá? Bueno. E o que eu vou fazer aqui é um r.add, tá? Vou insertar um valor aqui que vai ser, vou ler o valor 0, 0, 0, 0, 0, são 5, certo? Aqui. Vou insertar um segundo valor, só para ficar mais fácil também. 1, 1, 1, 1, 1. Aí tá. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar o app e vou dar o R, né? O meu objeto da memória, e vou dar um sample nisso, no caso, vou dar um byte size de 1, né? Obviamente, só tem duas amostras, ou dois, vou pegar as duas amostras que eu insertei em código, certo? Já foi rodar tudo isso, vamos ver se vai dar certo, se não tem nenhum erro. Como estamos sendo ao vivo, é provável que tenha algum erro. Então, aí, que passou random. Deixa eu escrever errado. Random. Agora sim, tá? Existe um import das dependências e tá. Aqui tá a memória, tá? O que passou, tá? Quando eu dou um array sample, tá? Ele tá tendo um print, né? Que é basicamente um array que tem esse dado, um array do states, um array do actions, um array do rewards, next states, etc. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Internamente. Vai ser um print do batch, tá? Vou ser um print também, só do batch, já vai ser suficiente para comparar. Tá? Percebam, tá? O batch, no seu caso, é como o tamanho do batch é 2 e a nossa memória tem só dois elementos, né? Só duas amostras. Basicamente, eu estou printando aqui toda a memória, basicamente, certo? Toda a memória que está disponível. Vocês percebam que é basicamente ele é um deck, né? Ele é basicamente como se for um vetor que tem outros elementos internamente, certo? E aqui no caso, o primeiro elemento, só, o valor que está ali, né? E aí ele inserta de forma invertida, né? O último elemento vai ser insertado no início, obviamente, tá? E aí está aqui as duas amostras. E o que o Joe está sendo aqui é que esse código base, né, ele sample, é basicamente quebrar esse elemento e pegar esse e esse, tá? O zero de ou se for a coluna cada amostra, de todas as amostras da coluna desse vetor, digamos assim, nessa matriz, e eu agrego tudo isso em um vetor separado, tá? E é isso que eu retorno para o projeto, certo? Então, é isso que essa função do map faz. Creio que eu posso ser, por exemplo, um for que pega cada elemento zero aqui e cria um novo array e retorna esse array, etc. Pero é muito mais ineficiente, um código muito mais complicado, tá? E minha experiência é que praticamente todas as memórias de replay utilizam um map como esse para retornar para a gente. Tá? Esse é o exemplo da parte inicial da memória de replay, que nós outros vamos utilizar na sequência desse exemplo de GPK. Tá? Vocês podem se basear nessa memória para futuros. Se vocês querem continuar trabalhando com aprendizagem por esforço profundo, podem utilizar essa memória, melhorá-la, eu creio que é possível até melhorar, otimizá-la. Existem vários novos tipos de memória de replay. Tá? Essa é a memória de replay, provavelmente a mais antiga que existe, mais simples que existe. Eu solamente adiciono um elemento e pego um elemento, certo? Existem vários artigos que foram criados nos últimos anos que otimizam isso, tem certa prioridade nas amostras. Por exemplo, eu não quero somente amostras aleatórias, eu quero as melhores amostras que eu tenho lá agora. Isso vai otimizar aún mais minha gente, certo, no treinamento. Então, há muitas formas de otimizar, mas essa aqui é suficiente para fazer o agente aprender com o mínimo necessário, tá? Bom, gente, acerca da memória do replay é isso. Continuamos no próximo vídeo.